Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área. Hoje eu estou aqui no meu perfil pessoal, porque eu tive um probleminha no meu Instagram profissional ali do Sensei Marcelo Silva por um artigo que eu fiz, mas dá tudo certo por aqui. Vocês podem acompanhar por aqui também lá pelo Sensei Marcelo Silva. Vou chamar o meu convidado hoje, mestre Flávio Bering. Já estou chamando ele. Vamos lá. Ó. O mestre está chegando. Hoje uma live em homenagem ao Dia dos Professores. Ô, mestre! Salve, boa noite. Tudo bom, mestre? Tudo excelente. Ótimo. Obrigado mais uma vez aí pela gentileza. Em pleno domingo. Que ótimo. Mas de qualquer maneira, estamos aqui. Principalmente porque ontem foi o Dia dos Professores e, obviamente, eu não poderia deixar passar batido, né, em chamar alguém, mesmo porque esse mês eu estou fazendo vários posts lá pela minha página do Sensei Marcelo Silva em homenagem aos professores e, obviamente, eu não podia deixar passar em branco convidar o senhor para a gente fazer uma live aqui, né, ao vivo, porque eu acho que eu tenho muito a falar sobre essa nossa figura, né? Sobre essa figura arquetípica, tão fundamental para a formação de qualquer um, mesmo porque para nós nos tornarmos algo, sempre passamos na mão de algum professor, né? Então, primeiro eu queria te agradecer e é uma honra muito grande estar aqui novamente. O senhor já fez várias lives, né? De várias temáticas, com muita abertura, muita consciência e sempre ensinando para a gente. Bom, já tem um monte de gente chegando aqui. Para quem está chegando agora, hoje a live com o mestre Flávio Bering, exatamente primeiro, para nós homenagearmos os professores, a minha homenagem pessoal para o mestre Flávio Bering e, acima de tudo, escutá-lo, né? Amplificar essa consciência dessa figura tão importante que é a figura do professor. Mestre, eu não vou fazer nenhuma introdução hoje, porque mais do que não é uma live de debate, mas é uma live para a gente ouvir um pouco o senhor falar do seu professorado, dessa missão, dessa capacidade que o senhor tem já de muitos anos de transmitir um conhecimento que hoje está no mundo todo, né, através do jiu-jitsu. E eu mesmo tive o grande privilégio, né, de ser aceito na sua escola, convidado pelo senhor, na época que eu era docente da Faculdade de Educação Física, e realmente eu tive muito aprendizado, ainda tenho muito aprendizado nos seminários que o senhor dá, nas lives que a gente faz, enfim. Eu queria começar com essa questão, com essa pergunta, né? O que é, dentro da sua vasta experiência e daquilo que pulsa no coração do senhor, ser professor? Hoje de manhã, bom dia, boa noite a todos, obrigado pela presença, considerando inclusive que nós estamos no domingo, mas domingo é um dia como outro qualquer, né? Então nós temos que... E é engraçado porque na minha vida, principalmente nas minhas viagens longas e demoradas, o sábado e o domingo era o dia de trabalho mais intenso, né? Então, para mim, sempre o final de semana é um dia de trabalho. O Mas, dia enfim, do Senhor são todos os dias, né? pois é, tem que ser, no final tem que ser. Geralmente você escolher o domingo, não, mas o dia do Senhor, do Santo Ofício, é todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. Marcelo, eu vou ler aqui rapidamente algo que eu escrevi, foi anteontem, se eu não me engano, justamente quando eu recebendo as homenagens, as pessoas escrevendo e tal. E eu, então, resolvi escrever alguma coisa bem curta, né? Por favor. Traduzindo isso, o professor, além de ensinar, deve ser referência na postura e na compostura. Ser educado para orientar na formação do caráter. Ser gentil para extrair gentilezas. Ser equilibrado para manter-se em harmonia com o universo. Ser exemplo de positividade para que outros elevem suas potencialidades no sentido do amor e do bem-estar dos semelhantes. Enfim,
Foi minha Genial. tradução, né? Minha tradução para essa questão, porque o que é curioso é o seguinte, ah, durante toda a minha vida, eu me lembro que logo que eu comecei no jiu-jitsu, ah, e logo que eu comecei a dar aulas, uma coisa que meu pai chamou a atenção é o seguinte: meu filho, um negócio que é fundamental é que você saiba conversar com as pessoas, que você saiba transmitir os seus conhecimentos, mas, acima de tudo, você saiba fazer uma leitura das necessidades de cada um. Eu tinha uma experiência na escola, né, em que eu tive professores que me marcaram profundamente. Eu tinha um professor em especial que era de História e Geografia, que era um cara maravilhoso. Na geografia, podia fechar os olhos e a gente tinha a sensação de que estava lá. Na história era a mesma coisa, tudo que ele relatava e contava as histórias com uma vibração de tal ordem que a gente tinha um envolvimento emocional fantástico. E a prova que ele dava era o seguinte: hoje é dia de prova. Ele pegava de supetão assim: hoje é dia de prova. Ele abria um jornal na frente dele e não olhava para ninguém. E uma vez até questionei, sabe, mas o pessoal, se o pessoal resolver colar, você está aprendendo de qualquer maneira. Enfim, então a arte de ensinar, né, a arte de transmitir conhecimento, requer um fundamento, que é ter o conhecimento. Quer dizer, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas tendo o desejo de transmitir algo que ele não conhece. Então ele começa a tirar não sei, da sua mente criativa algumas coisas que podem, inclusive, comprometer. Isso é, na realidade, quando você conta uma história, é o processo de deformação da história. E cada um vai acrescentando o seu pedaço para que, sabe, aquele seu toque, a sua interpretação. Né? Então, na questão do professor, e o professor de artes marciais tem um aspecto que é muito importante. Talvez seja o mais grave e o mais importante de todos, que é o seguinte: não adianta inventar, não adianta você tirar da cartola algumas coisas, porque se elas não tiverem consistência, lastreada por vivências, experiências e experimentos, não adianta você querer transmitir algo que não está consistente. Então você começa a passar informações que muitas vezes podem, inclusive, comprometer a execução. Quando você fala, por exemplo, dentro do jiu-jitsu, você fala em autodefesa. Autodefesa que requer, acima de tudo, uma consistência na informação que você passa ao aluno, a pessoa que está aprendendo. Essa informação é baseada em dois fatores: a realidade e o realismo. A realidade é aquilo que a gente conhece, e o realismo é aquilo que a gente vivencia. Ora, então, se você conhece a realidade, porque quase todos nós sabemos e conhecemos a realidade, mas poucos de nós nos inserimos no realismo, até porque às vezes não é nem conveniente. Exatamente. E aí tem só dentro, dentro disso que eu estou falando, existe toda a fantasia que vem, né? Aí que começam os problemas, né, mestre? Exatamente, exatamente. Então, dentro da linha de conduta do bom professor, é exatamente esse. Quer dizer, ele precisa estar lastreado, primeiro, com o conhecimento técnico, pedagógico e uma boa metodologia para transmitir aquilo numa sequência lógica. Mas, além de tudo, é saber fazer a leitura das necessidades do outro. Então, obviamente, se você está numa faculdade, numa escola, não importa. Quando você sabe que você tem um currículo escolar e você tem que cumprir aquele currículo. Mas, muitas vezes, é difícil para a pessoa assimilar porque ele não está familiarizado com a essência e com os fundamentos daquilo. Então, é preciso que você dê um empurrão, uma ajuda. Como eu também referi a esse professor de História e Geografia, me fascinava. Já no caso da matemática e da física, eu era profundamente irritado, sabe? Quer dizer, aborrecido de ter que estar envolvido naquilo, porque era gelado, era frio. Sabe, a maneira como uma professora transmitia, era muito gelado, sabe? É um negócio mecânico. E eu sempre fui um romântico, né? Então, dentro dessa linha... Genial, genial. Dessa linha, eu me congelava, quer dizer, sabe?
Tanto que eu fui reprovado em física uma vez, por isso, não é que eu não soubesse, sabe, desenvolver, não, é porque no meio da questão eu queria criar, eu queria... Então, se a professora tivesse uma visão menos genérica e abrangente, mas tivesse uma visão mais coloquial, ela teria me chamado à paz, assim, peraí, para de sonhar e vamos cair na realidade. Okay? Nós estamos tratando de um assunto em que é uma matéria fria, ela é por natureza fria. Então, vamos aquecer né, a sua sensibilidade para que você possa passar a degustar isso com mais prazer. E isso que o senhor está falando, mestre, me atravessa aqui uma questão muito importante, que também, principalmente, professores de artes marciais, porque é diferente, né, mestre? Aliás, o senhor, numa das nossas lives, até falou isso. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Sabedoria é você usar o conhecimento com profundidade. Quando o senhor me traz essa sua experiência de vida lá atrás, e olha como marca, né, mestre? O senhor com mais de 80 anos, lembrando lá de épocas longínquas, né, da sua infância, da sua adolescência. Quase né? 70 anos atrás. Pois é, que é a questão que, embora a física, que o senhor está trazendo como exemplo, seja uma matéria fria, o professor precisa ter a humanidade, ele precisa humanizar a disciplina. É assim como o jiu-jitsu, como o aikido, assim como qualquer arte marcial, não é isso? Exatamente, exatamente. Você vê, por exemplo, a pessoa que vem lhe procurar, né, para aprender a arte, ela tem uma interpretação daquilo. Quer dizer, ou ela viu, ou ela tomou conhecimento, ou ela ouviu falar, ou um amigo falou, ou um amigo o conquistou, o induziu a se apresentar, a tomar coragem para se apresentar. Então, quando ele chega, não adianta você dizer o seguinte: aqui você vai fazer isso, aquilo, porque não é. É preciso que ele vá se inserindo gradativamente. E o professor tem justamente, aí é o compromisso e a responsabilidade do professor. Ele tem que ir levando o sujeito gradativamente, primeiro, a interpretação daquilo, sabe? Quer dizer, os conceitos. Quer dizer, uma coisa que você aborda sempre com muita felicidade e muita oportunidade, que é a filosofia. Perfeito. Sabe, você não tem uma matéria que não tenha um fundamento filosófico. Sabe? Quer dizer, então, se não tiver, você perde a essência da história. E justamente a questão que diz respeito principalmente é levar a pessoa a aquecer o seu coração, o desejo de realizar, o desejo de fazer. Aliás, a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Aliás, eu explico Exato. no meu curso de formação filosófica exatamente isso quando eu estou fazendo a introdução desse tratado, né? Ela é uma ciência que humaniza as pessoas, né, mestre? A filosofia. A arte marcial é justamente isso, é trazer aquela brutalidade do aspecto belicoso e transcender esse aspecto, humanizando o praticante, humanizando a prática que, né, no caso, é uma prática que vem da guerra, né, nos seus primórdios, mas transcende essa questão da violência, né, e desenvolve as potencialidades, não é, mestre? Exatamente. E aí tem um aspecto também, Marcelo, e a todos que nos ouvem, historicamente, eu vou falar do jiu-jitsu, que é onde eu estou inserido e eu conheço a história relativamente bem. A história que eu digo, a história que eu vivi. A história que eu vivi. Eu sempre faço questão de dizer, olha, a questão da história do jiu-jitsu tem dois aspectos para mim. Um é aquela que o historiador está desenvolvendo, está trabalhando, está buscando as informações, buscando os fatos e transmitindo isso para a gente. Agora, outra é aquela que você vivencia, é aquela que você está dentro dela. Né? Então, historicamente, dentro do jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma arte do contato corporal, do contato físico. Isso, no princípio, quer dizer, quando eu me inseri nesse mundo, era um negócio curioso, porque era tão estranho, porque, em princípio, nenhuma arte que a gente conhecia tinha esse propósito. Sabe? O que havia no Brasil, na realidade, era o seguinte, era o boxe, que era muito conhecido, porque já com tradição. E que já tem um certo distanciamento. Já tem um certo distanciamento, exatamente.
O judô, que se propunha muito mais a questão da projeção, Perfeito. tá? E a capoeira, que também não tinha esse contato. O contato físico era no momento do golpe. Então, quando entra o jiu-jitsu nesse cenário, ele entra como um fato absolutamente novo e cheio de interrogações. Sabe? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Por que eu faço isso? Sabe? Então, aí é que havia a necessidade, e houve a necessidade da interpretação pelo Hélio Gracie, criando um modelo e um programa, de maneira que todo mundo pudesse praticar e tivesse, inclusive, facilidade para entender. Quer dizer, aí estava a genialidade daquele homem naquela época, estou falando disso na década de 40. Dizer... Mestre, só um detalhe, isso é tão importante que o senhor está falando e a gente tem que registrar. E eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho como que era esse modelo pedagógico da família Gracie, o modelo pedagógico especificamente do Hélio Gracie. Porque as pessoas hoje, os professores de jiu-jitsu e aqueles que admiram o jiu-jitsu, e mesmo de artes marciais que até projetam a ideia da aula, né, nesse boom que o jiu-jitsu teve, principalmente na década de 90, eles não entendem que a Academia Gracie, lá dos primórdios, o senhor vai explicar pra gente, tinha um programa pedagógico, né, mestre? Então, assim, hoje o cara pega lá a faixa azul e já tá dando aula, né? Já tá ensinando coisas que, pelo amor de Deus, você olha, o que esse garoto tá fazendo, o que esse rapaz tá fazendo? E o contrário, só para eu finalizar a questão. Essa semana eu vi aquele caso daquele rapaz que dentro da academia, aquele empresário agrediu a mulher. Pô, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Sei lá, 5º grau o cara é. Quer dizer, um monstro, né? É um completo psicopata um cara que faz aquilo, né? E aí eu pergunto, quem foi o professor desse sujeito? Né? Então eu queria até que o senhor explicasse a partir dessa época, que era um programa, né, principalmente do Hélio Gracie, e quais as consequências que, ao meu ver, e eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado, dessa perda, dessa completa, eu vou dizer uma palavra forte, depravação de um sistema que foi consolidado e o que parece hoje foi abandonado. Entendeu a pergunta, mestre? Desculpa me estender. Perfeito. Não, foi fantástico. Fantástico. Inclusive, aí eu gostaria até de fazer uma observação. Quando esse sistema e esse programa, através de um método de ensino, e além não é só de ensino, é um método de compreensão mais fácil, absorção mais fácil. Por isso é que era a genialidade. Hoje, quando se fala em ter um método de ensino, e a academia se dedica a isso e faz, o Hélio Gracie fez isso na década de 40, para lançar isso na década de 50. Hoje, quando se fala em administração da academia como um negócio, foi feito naquela época, e era um excelente negócio. Eles tinham os sítios, né? O sítio lá no interior do Rio de Janeiro, que era 200 pessoas treinando, enclausurado, não era isso, mestre? Isso era uma parte, mas aí já era um privilegiado. Modelo de negócio, né? Negócio, exatamente. Exatamente. Como é que você pega, por exemplo, do nada, porque o jiu-jitsu, a visão era praticamente nada, ninguém sabia nada do que se representava. Ele abre uma academia no centro da cidade, uma academia modelo gigante, caríssima a manutenção daquilo, porque era um andar inteiro de um prédio, né? E lança isso e a academia lota, com dificuldade, inclusive, de ter horários, porque as aulas eram individuais. Quer dizer, haviam vários professores e esses professores se dedicavam o dia inteiro a dar aulas particulares de meia e meia hora. Uau! Meia hora! Meia e meia hora, era meia hora. Era uma coisa dinâmica, era dinâmica, e o aprendizado era fantástico. Então, quer dizer, esse modelo, como negócio, uma academia que teve um sucesso extraordinário como negócio, que hoje em dia se fala muito disso, e outra que também que se fala na atualidade, que é uma matéria muito interessante, que é o marketing digital. A questão é o seguinte, o que é isso? Qual é o objetivo? Marketing é um negócio de promover alguma coisa para satisfazer o cliente ou fazer com que ele compre o seu produto. Então, basicamente, seria isso. Então, quando você tem, naquela época, um sistema de comunicação que não havia o que nós temos hoje,
O que havia era rádio e jornal e depois a televisão, ainda precariamente. Mas o fato é que, naquela época, tinha um sistema de comunicação, um sistema de divulgação de tal envergadura. Por quê? Porque não só ele estava com as portas abertas para qualquer pessoa, como ele sabia capitalizar e principalmente motivar personagens que faziam história no Rio de Janeiro na época. Fossem eles da política, das artes, não importa. Então, eram modelos. Então, só que aquilo, por exemplo, você não dizia que o fulano de tal era aluno da academia, porque aí talvez houvesse um certo cuidado nesse sentido. Mas sabia-se, porque aquela pessoa mesmo saía dali falando sobre aquilo. Sabe? Então, agora, vamos voltar aqui à questão do professor. Quer dizer, como é que esses professores, na época, foram formados? Quer dizer, o dinamismo e esse modelo criado por eles era de tal ordem que fez com que os professores pudessem ter uma formação, desde que eles tivessem já um lastro cultural, tá? Mas uma formação de curto prazo. Curto prazo. Quer dizer, e o Hélio Gracie ele era um gênio, porque ele conseguia pensar nas pessoas que se candidatavam, que apareciam lá, pensar aqueles que se transformavam, que ele o transformava em professores. Porque eram pessoas altamente habilitadas e que, num dado momento, tinham a capacidade não só de transmitir, como fazer com que as pessoas entendessem aquele modelo com facilidade. Como era um modelo estanque, bem definido, você não tinha que buscar coisas fora daquilo. Então, você tinha na parede, você tinha um sistema rodando assim, né, em que você tinha fotografias. Por acaso, essas fotografias eram do Hélio Gracie comigo. Para mim foi uma... Tem que divulgar isso na página do senhor, velho. Se tem isso, é história, né? De vez em quando aparecem alguma dessas fotos tal, que está no museu, inclusive, se eu não me engano, no Museu da Família Valente, lá em Miami, na academia deles. Eles têm um museu lá e eu tenho a impressão de que esses rolos tem lá com as suas fotografias. Que legal. Então, bastava que o professor entrasse na sala de aula, desse uma olhada, quais seriam os movimentos a serem ensinados naquele tipo de aula. Havia era uma folha, né, uma folha de bem papel grosso e tal, que seria mais uma ficha de cada aluno, com o nome dele, com o histórico dele, aquela história toda, e com o número de aulas que ele tinha. Se ele estava na aula 10, ele sabia que aula ele ia pegar, mesmo que ele tivesse estado ausente. Como se repassava tudo que se tinha feito anteriormente, então era fácil, o modelo era simples, e era um modelo que todos seguiam. Quer dizer, tinham que seguir, porque não havia outra forma de fazer. Okay? Então, era um sistema que não só era bem elaborado, como era um sistema de fácil aplicação do professor. O professor só teria que ter adicionado a isso a sua habilidade, a sua comunicabilidade, a sua consistência técnica. Como eram todos jovens e atletas, então todas as pessoas que vinham para fazer aula já tinham admiração pela forma do professor. Sabe, eram todos jovens, muito jovens. Eu, quando comecei já na academia lá da Rio Branco, antes eu tive com o Hélio, mas depois comecei com o João Alberto. O João Alberto tinha 17 anos, eu tinha 13 para 14. Quer dizer, era um professor. Então, era uma admiração incrível, porque a habilidade, a capacidade e tal. Por que isso? Porque tinha um modelo pré-estabelecido, bem desenvolvido, bem elaborado e com uma orientação permanente. O Hélio não precisava estar ali toda hora, o que você está fazendo? Não existe o que está fazendo. O que está fazendo é aquilo que está previsto, está programado para ser feito. Tá? Então, eu até diria, ser professor naquele modelo era muito simples. Se você tivesse a habilidade, a consistência técnica e tudo mais, era muito simples. Mas a questão é que, com o passar do tempo, o que ocorreu é que, com o desenvolvimento, a aparição de novas academias, o que ocorreu é que foi se perdendo essa linha e esse fundamento baseado no programa e no método, porque foi passando. Já não era a mesma academia, já não era a mesma orientação. Tanto que eu me recordo do Hélio Gracie, muitas vezes, é o seguinte: como é que esse cara é faixa preta? Ele não passou por mim? Isso já na década de 70, 80.
Então, não passou por mim? Quer dizer, já passou a não conhecer mais não, quem era linhagem ou não era, né? Exatamente. Ou seja, né, teve aquele boom lá atrás, entendi. Exatamente. Então, esses professores foram fazendo o quê? Aquilo que nós conversamos no início. Eles foram criando, quer dizer, interpretando aquilo que sabiam, que ouviram falar, ou que viram, interpretando e transformando, quer dizer, dando a sua roupagem pessoal, o que, consequentemente, foi passando por transformações. Quando muita gente diz que no jiu-jitsu atual, moderno, não é jiu-jitsu moderno, é um jiu-jitsu transformado, é um jiu-jitsu modificado, mas o modelo inicial ele permanece, a essência não se pode perder. Então, essa questão, como é que os professores foram foram aparecendo, foram surgindo na época? Como não havia curso, não havia formação, não havia nada. Na academia eles tinham, mas fora de lá não tinha. Então a pessoa era formada pelo tempo, pela habilidade, que ele se destacava mais do que os outros, e às vezes até por performance. O que eu condeno, quer dizer, eu acho que ninguém é professor por performance. Porque a performance é efêmera. Ela foi boa hoje, mas amanhã pode não ser tão boa. Então, aliás, mestre, só um adentro aqui, o meu mestre de Aikido, Massanao Eno, aliás, eu cito no livro, no meu livro Caminhando Contigo, ele dizia assim: Marcelo, técnica, até macaco aprende. Né, porque exatamente. Técnica, até o macaco, o chimpanzé aprende melhor, porque o chimpanzé tem 10 vezes mais habilidade que nós, que o melhor humano aqui. Exatamente. Mas enfim, só um trocadilho aqui, porque eu achei interessante. E é a grande verdade, né, Marcelo? Essa é a grande verdade, é aquilo que faz com que, muitas vezes, a pessoa se intitule ou passe a receber o título de, né, sem que lá no seu lastro existam falhas, e falhas gritantes, principalmente no que tange à pedagogia. Quer dizer, que a arte de ensinar, a arte de ter o conteúdo consistente e a forma de transmitir esse conteúdo de maneira que haja o melhor aproveitamento. Quer dizer, então, agora, para isso, você precisa ter um método que seja consistente. Ora, se as escolas foram passando por transformações enormes, criando várias diferentes escolas, então o que ficou mais fácil para aquele instrutor? Ficou mais fácil ensinar técnicas de luta. Por quê? Porque é só mostrar a técnica, se a pessoa se adapta, ela faz, se ela não se adapta, ela adapta aquilo às suas condições. Enquanto que a formação na arte é muito mais complexa. Assim como na autodefesa. Na autodefesa você não pode deixar que o seu aluno improvise. Você tem que dar a ele a consistência e o lastro necessário para que ele entenda e possa, assim, adaptar a sua morfologia. Esse é um outro aspecto. Mas não é que ele possa, dali, dizer que eu vou fazer diferente. Então, a questão toda é que o processo foi um processo muito rápido. Quer dizer, se considerar esse jiu-jitsu nosso, que é o jiu-jitsu Gracie, ele é recente. Quer dizer, na grande realidade, ele foi concebido lá nos primórdios das primeiras décadas do século passado, mas ele só foi consolidado na década de 50. Quer dizer, o que é isso? Sabe, nós estamos falando... Não tem um século, né? Não tem um século. Tem um século, né? Exatamente. É muito novo, é muito jovem, né? Muito jovem. Então, a necessidade que existe para a questão do professor, para que você possa fazer com que o professor esteja habilitado e capacitado, em primeiro lugar, ele tem que ter uma formação de base, uma formação de consistência, e a sua capacidade de interpretação ela é lastreada por conhecimentos científicos. Porque senão, quando você fala, vamos fazer a alavanca, eu vi no outro dia um sujeito aqui na internet... Não sabe nem o que é alavanca. Ele não sabe nem o que é isso. O que ele estava dizendo era outra coisa completamente diferente, tinha nada a ver com alavanca. Mas, sabe, ele ouviu falar e repete. Sabe? Então, aí também outra coisa, quer dizer, a pessoa saber por que você faz o que você faz, por que aquilo é feito daquela forma. Por que o estrangulamento, por exemplo, ele é aplicado de uma forma assim, porque cientificamente, para que você faça com que o seu oponente sinta os efeitos daquele estrangulamento com maior precisão
e, acima de tudo, com menos esforço de quem está aplicando, e com maior eficácia. Consequentemente, isso requer conhecimento. Não, senão você bota a mão na gola e aperta e às vezes até dá certo, sabe? Então, essa questão é que, de uma certa forma, para mim, é o que prejudica um pouco vamos dizer, o desenvolvimento, o caminhar de uma arte qualquer que ela seja. Então, essa questão, e depois com o advento da internet, então isso ficou, quer dizer, as pessoas, não só por vaidade, por ego, uma série de coisas, né, que a gente conhece bem, e você vê isso na exposição das pessoas, elas vão ali para mostrar, elas vão ali para se mostrar, né, para exibir-se, exibir o que ela é capaz de fazer. Quer dizer, sem o conhecimento das necessidades do indivíduo que vai receber aquilo e da adaptabilidade daquilo à sua capacidade de realizar aquilo. E sem nenhuma contextualização, né, Mestre? Nenhuma, absolutamente nenhuma contextualização. Né? Olha, para nós mim, estamos fazendo isso só para mostrar como que é a dinâmica, ou isso aqui se aplica à defesa pessoal, ou não se aplica à defesa pessoal, isso aqui é só uma performance aleatória, quer dizer, simplesmente se joga uma informação sem dar nenhum dado, né, de conhecimento dentro de um contexto, né, Mestre? Esse é o problema da internet, né? Para mim mesmo, foi uma coisa curiosa, porque eu nunca havia dado uma aula online, né? Porque nunca houve necessidade, eu estava presente em todos os lugares. E então, quando houve a pandemia e a dificuldade de eu fazer os contatos pessoais e as viagens e tal, eu comecei a dar aulas. Então, eu me descobri, quer dizer, eu descobri uma capacitação que eu tenho e que, por conseguinte, ficou bem consistente, de transmitir sem precisar botar o kimono nem instalar. Mas aí... Aliás, mestre, uma particularidade do senhor, né, que eu conheço já há algum tempo, o senhor, pelo menos uns 20 anos aí, não, uns 15 anos pelo menos, e essa sua capacidade de se adaptar ao tempo, às mudanças, permanecendo sempre naquela linha mestra, né? A viga mestra, ela não entorta, né? Mas a adaptação de internet, porque foi um período muito pesado para todos nós professores, né? Dar aula online, a gente não sabia no que ia dar, não sabia nem mexer no celular direito. Né? É verdade, é verdade. Essa é outra coisa, Marcelo, porque as pessoas, às vezes, o processo vou chamar de envelhecimento, que é uma palavra muito chata, mas o processo de passagem do tempo, né? Amadurecimento. Amadurecimento, mas é bem mais a passagem do tempo. Com a passagem do tempo, o que ocorre é o seguinte, ou você se adapta à realidade e os fatos da atualidade, ou você vai ficar perdido no espaço, você vai ficar falando sozinho. Então, essa adaptação, você não precisa se transformar num especialista. Para isso, existem especialistas, como no caso do jiu-jitsu. No caso da arte marcial, você tem um especialista que ele está formado, consistente, ele pode transmitir. Não adianta bater na mão de um leigo que vem com fantasias. Então, na internet é a mesma coisa. Você vai buscar a informação com as pessoas que estão com a capacidade e com a tecnologia bem apurada, de maneira que ela possa colaborar com você. Então, na minha posição, foi curioso, porque foi imediato e eu comecei a buscar com pessoas que tinham mais habilidade e mais sensibilidade, mais experiência com a comunicação via internet e a coisa foi indo bem. E, obviamente, sem avançar muito em determinadas tecnologias, porque senão você começa a tropeçar, né? Exatamente. Tem um limite, né, mestre? Tem um limite. Tem um limite também para a gente explorar isso, né? Com certeza, com certeza. Hoje eu estava ouvindo uma exposição de uma pessoa que é especializada em marketing, como é que se diz? Marketing digital. Exatamente. E a minha formação como marqueteiro vem né? Vem da década de 50, meu cara. Então, é outra coisa. Quer dizer, então, o que eu contei com esse processo todo de adaptação da ciência, marketing, com os processos de comunicação, principalmente,
e com vamos dizer, as mudanças comportamentais do ser humano, quer dizer, precisaram dar adaptações e ajustes. Eu estava vendo uma conversa hoje muito interessante e que me fez viajar no tempo. Sabe? E até o Juliano até falou com a pessoa na hora, o Juliano Baraquete, falou com a pessoa na hora, o mestre é formado em marketing e tal. E as, poxa, então eu estou sendo observado. Eu disse, não, eu que estou aprendendo. Eu estou aprendendo porque é uma outra linguagem, é outra linguagem. Sendo uma outra em japonês, a gente fala que é ter shoshin, que é o espírito de principiante. Principiante. E aí, esse meu espírito está sempre aberto. Está sempre aberto. Eu sou testemunha. Porque como é que o professor se forma, se não depois do conhecimento do laço científico, através da vivência no ensinar, né? É aí que você se aperfeiçoa, aí que você se aprimora, aí é que você vai buscar dentro de toda a sua capacidade, tudo aquilo que você lastreou com conhecimentos técnicos, toda a sua sensibilidade, a sua evolução. Quer dizer, a minha linha de trabalho, que você conhece bem, tem um fator aí que é curioso, como professor, né? É curioso, que eu me lembro uma vez, um aluno meu disse para mim, você parece um tocador de jazz. Você te dá uma nota e você faz a música, né? Quer dizer, e sempre foi assim, era assim na minha atividade como profissional de marketing, era assim na minha atividade como consultor de marketing, sabe? Com a criatividade sempre latente, porque eu acredito nisso agora, sem perder a consistência dos elementos fundamentais, principalmente os elementos científicos. Não pode fugir daquilo. Quer dizer, a criatividade está no fato de você conseguir, às vezes, dar uma linguagem, uma roupagem um pouco diferenciada para transformar aquilo numa facilidade maior de aprendizado. Mas... Ou seja, para mim, quando o senhor fala disso, com tanta clareza e propriedade, para mim é ética, né? Eu acho que quando a gente fala, pô, mas cadê a ética? A ética está exatamente nisso, né? Você se adaptar às mudanças do tempo, né? Como o senhor muito bem falou, né? O tempo vai passando e, poxa, se a gente não está atualizado em relação ao tempo, ao nosso corpo, às nossas capacidades intelectuais, afetivas, psíquicas, espirituais, a gente acaba ficando para trás e falando sozinho, realmente, né? Mas eu acho que a ética também a ética, o papel, o que estrutura a ética é justamente isso que o senhor está falando, não perder aquela raiz, não perder aquela estrutura científica, né, do ponto de vista do que é essa humanização que o senhor falou no comecinho da nossa live, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer isso, né? Nós somos humanos e temos que humanizar as pessoas, né? Eu acho que, inclusive no mundo de hoje, na nossa atualidade, se trazer para a realidade do país hoje, que está tão polarizado politicamente, xingamento, gente matando por conta de partido político, né? O outro que bate em mulher, foge, né? Enfim, tá uma maluquice tudo isso, né? E eu vejo que é justamente o que está faltando nas artes marciais, e não é só do jiu-jitsu, não, acho que de todas, no Aikido também tem isso, essa humanização, essa percepção dessas estruturas que a gente não pode abrir mão, né? Que são os valores, não é isso mesmo? Esses valores são a essência de tudo, é o fundamento de tudo, sabe? E a arte marcial, veja bem, que é uma coisa curiosa, quer dizer, no propósito da arte marcial seria um sistema de orientação técnica mais fundamentado num processo educativo. Porque a arte marcial requer uma série de valores, conhecimento de valores, cujos valores vão fazer com que você possa ter as pessoas mais orientadas no sentido marcial. Bom, um fator aí que é extremamente importante de ser levado em conta, que é o seguinte, muitas vezes assim, o jiu-jitsu ou a arte marcial, que seja, ela educa, não, ela não educa. Ela é um processo através do qual você pode transmitir vivências, experiências e experimentos, fazendo com que a pessoa passe a interpretar qual seria o caminho mais adequado
para que você possa ter uma performance na sua educação mais apropriada. O que você falou aí, quer dizer, justamente, nós estamos chegando num processo, primeiro, a glamorização da violência, que foi uma coisa trágica. Perfeito, mestre. Perfeita colocação. Quer dizer, isso aí transformou-se, né? Quer dizer, isso aí vem vindo, isso é um processo que, se você voltar no tempo, como eu já tenho bastante tempo vivido, posso dizer a você, desde que eu era menino, já existia, porque as histórias infantis eram todas elas baseadas em dramas. Dramas, inclusive, que tinham um contexto de violência. Não, a própria mitologia, que é a base Exatamente. arquetípica, história da raiz do comportamento humano, né, onde foi estruturada todas as outras ciências, inclusive a própria filosofia, é um show de horror, né? O pai que mata o filho, a mãe que estupra a criança, é um show de horror isso, a mitologia. Exatamente. Né? Mas que, não é, mestre? Agora, isso trazido na era moderna, você encontra isso. Quando eu era novo, eu ia para o cinema, para ver filmes que no final tinha a glamorização da violência. Era sempre o aspecto, sabe? E com o passar do tempo, essa violência não precisava ir ao cinema, você vai nas ruas. Então, você está ali, você é uma testemunha ocular, permanente desse sistema de violência. A internet está lotada de violência. Então, isso aí, o que ocorre é que as pessoas não conseguem aí diferenciar mais um fato do outro. Quer dizer, qual seria o caminho? Quer dizer, se você vai... Eu aqui de casa ouço todos os dias da semana, uma escola que tem aqui perto de casa, eu estou para ir lá, inclusive, porque eu quero cumprimentar a diretora, em que eu ouço que, num dado momento, por volta de talvez 12h30, 1h da tarde, eu ouço cantarem o hino nacional. Poxa, eu fui então, que é uma coisa maravilhosa. Sim. Pois é, eu também fui criado assim, mas na atualidade não é comum. Então, então o que ocorre é o seguinte: isso aí é um fator essencial, não só na formação do indivíduo, principalmente no que tange a questão do patriotismo, na questão do civismo e da civilidade, que são fatores essenciais, sabe? Não é o hino que vai fazer a transformação, mas é o fato de você estar consciente de que existem, inclusive, mensagens consistentes dentro na própria letra. Hino, né? Ele vai ter que entender o que é aquilo, né? O que se chama pátria amada, exatamente. Né? Exatamente. Então eu vejo isso aí, eu digo, poxa, essa diretora da escola, o diretor da escola, é uma pessoa extremamente sensível na formação do jovem, sabe? Porque qualquer outra coisa, você vê, por exemplo, vamos falar agora de uma coisa que é gravíssima do meu ponto de vista. A primeira é o seguinte: a diferença entre você na escola, você na faculdade e você na arte marcial. Eu me lembro meus filhos mais jovens do segundo casamento, na escola, virem contar histórias que se passava na sala de aula e citando o nome do professor. Quase sempre tinha apelido. E esse apelido do professor era o nome pelo qual ele era chamado. Sabe? Eu não me imagino isso na minha época. Ah, você é do passado. Não, na minha época havia um respeito. A professora de francês era madame, sabe? Sim. Então, era um negócio sério. O professor, eu acho que professor o senhor também... Na minha época, os professores entravam na sala, a gente levantava. Estava de pé. Exatamente. Aí esperava ela sentar e aí a gente sentava. Exatamente. Então, aí a colaboração. Veja bem, isso é a colaboração da arte marcial. Sim. Quando o professor entra no dojo, os alunos estão de pé. Se você está sentado conversando, ou se você está ensinando uma técnica, o aluno chega para lhe cumprimentar, ele se curva, ele vai se ajoelhar para ficar no mesmo nível que você. Isso aí é uma interpretação de educação. Perfeito. Sabe? Educação. Porque ali está o professor, ali está o mestre, que tem a incumbência primária de transmitir conhecimento. Então é preciso reverenciar esse fato. Pessoa que se lastreou com isso. Agora, você chamar esse cara pelo apelido, você acaba deformando isso. Porque não é que cria intimidade. A intimidade não é por aí, mas o fato é que cria, sim,
é uma deformação de comunicação e dos valores. Perfeito. Então você passa a não ter respeito por nada, sabe? Quer dizer, quando uma pessoa, eu estava vendo, eu não vejo debate, nada disso, mas outro dia eu estava vendo um trechinho que foi publicado. Então, se existe um homem, na atualidade, que é presidente do país, o tratamento que se dá a ele, enquanto ele for presidente, é para presidente. Ponto. E não isso ou aquilo. Presidente, foi democraticamente, né? Democraticamente eleito. Mas democraticamente é isso que tem. Exatamente. Essa é a realidade. Então, isso aí é o que é? Exatamente essa questão que se você não aprende isso lá na sua formação, quando você chega no tratamento, você vai passar a tratar com indiferença. Absoluta indiferença. Ou vai usar de coisas que não são absolutas, não são dentro da razão e da boa interpretação. Mesmo que eu não goste da pessoa, mesmo que eu não veja aquela pessoa, sabe? Mesmo que eu não tenha nem aprovado aquilo, mas ele está naquela situação e merece ser, não merece não, deve ser tratado com o devido respeito. Então, na escola E um detalhe, né, Messi? Essa é a parte que cabe, a parte, vamos dizer assim, hierarquicamente mais baixa, né? Então, o senhor está falando de um exemplo aí do caso do presidente da população, que discorda da figura, mas o contrário também, né, mestre? O contrário, também. A figura do presidente, por estar numa situação hierarquicamente superior, tem que ser o exemplo irrefutável, né? E supremo de ética, de etos e principalmente de decoro, né, mestre? Com certeza. Você sabe o que aconteceu aos 18 anos? Eu resolvi servir ao Exército. Podia ter você não sabia, né? Você não sabia, podia ter sido dispensado. Eu fui e me apresentei na tropa. Na tropa. Ah, eu como não fui nem para contingente. Então, né? Voluntário. Eu fui. Não, como eu tinha 18 anos, eu tinha duas alternativas. Ou não servir, aí você tem lá, não me lembro como é que chama isso, ou você ir e se apresentar na tropa. Eu me apresentei na tropa. Por quê? Porque eu queria vivenciar aquilo, eu queria saber como é que é aquilo, como é a vida, né? A vida de um quartel. Vida militar, né? Vida militar. E o que acontece é o seguinte, teve um momento em que eu estava fazendo um curso para sargento, né? E um dos sargentos que dava o curso, muito fraquinho, sabe, inclusive intelectualmente e tal, mas era um cara especializado naquele segmento que ele tinha sido proposto. Então, o que eu observei é que as pessoas que estavam ali, que eram, em geral, todas as pessoas bastante humildes, estavam respeitosamente ouvindo o que ele estava falando. E eu, que vinha de uma outra segmento social, com uma outra formação intelectual e tudo mais, eu contestava interiormente. Contestava interiormente, mas a realidade é que se ele diz assim, se no sentido, obedece, meu filho, porque senão... Senão você vai se dar mal. Vai se dar mal. Exatamente. Então, aquilo serviu para mim de um enorme aprendizado. Quando uma vez eu fui transferido, e depois eu acabei sendo motorista do coronel, comandante daquela unidade e tal, mas pior, eu dirigia, então, um dia eu fui transferido para um segmento já burocrático e tal, isso no Rio de Janeiro e tal, no Instituto Militar de Tecnologia. E lá chegando, eu fui bater nas mãos de um coronel que era tio de um amigo meu, que eu conhecia na casa desses amigos meus. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ele me disse é o seguinte: soldado, aqui você é soldado e eu sou o coronel. Sabe? Ponto. Eu tinha um tio que era coronel da aeronáutica. Toda vez que ele morava no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora, toda vez que ele vinha ao Rio, ele me pedia para acompanhá-lo no Ministério da Aeronáutica e tal. Eu não ia de farda. Mas é aquele negócio, eu estava ali do lado de um coronel. Perfeitamente. Porque sabe, então, esses valores que nas artes marciais você tem por a própria natureza, quer dizer, é assim que foi concebido. Que nada mais é, a arte marcial nada mais é do que um quartel ou uma formação militar. Então, então, quando você diz assim, não, na academia, você indo para a academia, você vai ajudar na educação. Não, você vai ajudar na formação do caráter, na formação de uma série de aspectos, principalmente desses valores hierárquicos.
Porque a formação educacional, ela começa em casa, e é em casa que ela é sedimentada. Depois, os outros são agregados, né? E tem um detalhe que o senhor está falando, né? Essas coisas de iniciar esse processo dentro de casa, né? Eu, como professor, eu atuo em escola já há 30 anos, né, mestre? Já passou na minha mão em escola mais de 5 mil crianças, né? Então, eu tenho tudo catalogado, tudo com os nomes, tudo direitinho, enfim. E eu percebi nessas 3 décadas atuando como professor de artes, principalmente na pré-escola, que cada vez mais, eu tenho dados, né, assim, não só da prática, mas dados reais ali de modificação de plano de aula, de linguagem, enfim, inclusive pela necessidade das adaptações do tempo. Mas cada vez mais evidente a incapacidade da criança, eu estou falando da criança especificamente, de entender que não é culpa dela, óbvio, né? Uma criança ela não tem o discernimento suficiente para saber essas questões de ordem moral, mas cada vez mais evidente uma criança entender como funciona o ambiente hierárquico. Porque dentro da casa não tem. Dentro da casa, a criança é vista hoje, ou tratada hoje, como soberano. Né? Então, a criança hoje não tem a capacidade, como tinha na minha época e na época do senhor, então eu acredito muito mais que, por exemplo, dá um exemplo prático, né? A minha mãe sentava eu e minhas irmãs na sala de casa e falava assim, ó, nós vamos visitar o tio tal, ou o fulano de tal. Eu quero modos, hein? Porque se não tiver, quando voltar, nós vamos conversar. E a gente sabia que o conversa era uma chinelada. Era uma chinelada. E a gente sentava ali, quando ela olhava, a gente podia pegar o doce, o confeito. Se ela olhasse feio, tinha que ficar com a mão na coxa lá esperando a hora dela. Exatamente. Isso aí é grande verdade. Então, isso aí era um processo, as pessoas podem chamar um processo meio radical na educação, mas a questão é que os valores, os valores têm que ser ensinados, formados na base. É um fato curioso que acontece comigo, por exemplo. Ok? Os meus filhos sempre tiveram um tratamento comigo, pai, normal, mas na hora que nós estamos de kimono, é mestre, sabe? E respeitam absoluta e consistentemente. E tem que ser assim, né, mestre? E tem que ser assim. Agora, e isso não foi imposição, é pela formação e pela educação de base que receberam, tem o entendimento, saber que há momentos em que as coisas passam por transformações. Como aquele coronel me disse lá, quando eu fui lá transferido. Aqui eu sou coronel, meu caro, e você é soldado, e ponto final. Meu tio dizia, eu sou coronel, você é um soldado. Sabe? Então, você vai me seguir, vai seguir o que eu determinar. Então, às vezes isso é até radical, mas de qualquer maneira, este é a visão da arte marcial, principalmente. E um outro fator, quer dizer, isto é, a incumbência do professor é conseguir formar na cabeça e no sentimento dos indivíduos que o procuram esses valores, sabe? Quer dizer, por exemplo, toda vez e todos os momentos, você conviveu comigo já há muitos anos, todos os momentos é o seguinte, as pessoas podem não gostar de mim, podem não aceitar o que eu digo, mas me respeitam. Me respeitam pela integridade, me respeitam pela consistência, e respeitam como pessoa, como ser humano, como homem e como professor. Agora, isso tudo é necessário que as pessoas tenham em mente que o professor, ele é, acima de tudo, quando dizem o professor é um exemplo. Não, o professor não é só o exemplo, sabe? O exemplo está na sua conduta, muito mais do que nas suas palavras. É o que você faz. Aliás, tem uma frase de Jung sensacional. Não é... Ele diz o seguinte em relação às crianças, inclusive. Ele fala assim, não é o que o professor fala que ensina, mas o que o professor faz é que ensina a criança. Né? É o que o senhor está falando. Né? É o exemplo da atitude, né? Da ação do professor. Exatamente. Então, eu me recordo na Bélgica, certa vez, eu estava dando um seminário,
e me pediram para fazer a primeira parte do seminário para crianças. E logo depois do seminário, eu abri para conversa e perguntas. E pergunta de criança é um negócio fantástico, né? Eles perguntam as coisas mais incríveis. Nós éramos 3 pessoas. Era o instrutor daquele grupo, que era faixa marrom, se eu não me engano, de uma outra escola, não era da minha escola. O faixa preta que me representava na Bélgica naquela época, e eu. O faixa preta de faixa preta e eu com a faixa vermelha. Então, o aluno, eu perguntei, você tem alguma coisa? Ele disse, por que só você fala se ele é mais importante que você? Sabe? Me questionou, por que você que fala se ele é mais importante? Ele era o faixa preta. Olha só. Porque o rótulo para ele, o faixa preta é. Aquele faixa vermelha era uma coisa estranha para ele. Nunca tinha visto, provavelmente. Nunca tinha visto, exatamente. Então, não fez uma referência nem ligação com o valor de hierarquia que havia. Sim. Então, e eu disse para ele, você está absolutamente certo, quer dizer, ele é importante, sem dúvida alguma, sabe? Porque ele é um professor, ele é uma pessoa formada com esse objetivo e tal. Agora, só que como eu passar do tempo, eu fui graduado nessa faixa aqui e eu sou o professor dele. Quer dizer, então, é diferenciado tal, em função disso, são os valores e dentro da arte marcial você define esses valores hierárquicos através de graduações, né? Então, aí a criança, para ela deu um sorriso, como quem diz, eu não entendi nada, mas o faixa preta é que devia falar. Mas é isso aí. Pode concluir, mestre. Não, pode. O senhor falou a respeito de modelo de negócio, a gente pensou alguma coisinha. Qual é a ideia que o senhor tem, ou dentro da sua filosofia? O jiu-jitsu funciona como um modelo de negócio do ponto de vista filosófico? Se não e se sim, quer dizer, o jiu-jitsu virou um grande negócio, né? E se sim, ele não perderia com um modelo de negócio dentro dos padrões atuais do marketing, inclusive o virtual? Ele não perderia a sua essência enquanto caráter ético e moral, muitas vezes, por conta dessa glamorização da violência e que hoje está presente no discurso do jiu-jitsu de outras artes marciais? Esse é um ponto aí sensível para caramba, Marcelo. Porque mestre, vai veja falando bem, que eu só vou botar, existe... só vou pegar a bateria aqui, o senhor continua falando, tá? Eu só vou sair da tela, mas eu já volto. Tá, ok. Pode continuar falando. Ok. Então, veja bem, a questão são esses valores e esses aspectos que foram abordados, estão sendo abordados na atualidade, sem dúvida alguma, para que você tenha uma academia como negócio, que ela tenha que ela tenha a capacidade de se desenvolver e a capacidade de gerar recursos para que aquilo seja um bom negócio para a sua vida e para a sua organização. Isto não há menor dúvida. Agora, evidentemente que foi uma transformação enorme de todo o processo, que pós-Academia Gracie, na década de 50, para a isso é bem atual, o que ocorreu foi o seguinte: o que as academias faziam era exatamente um trabalho mais motivado pela emoção do que pela razão. Eu tive academia e minha academia era toda ela alavancada pelas minhas emoções. Sim. Meu desejo de ensinar, de aceitar pessoas, sabe, e não criar aqueles padrões que passaram a ser criados como obrigatoriedade para que seja um bom negócio. Então, não há conflito, porque eu acho que seriam duas coisas. Uma é o gestor, o outro é o professor. Quando a academia não tem possibilidade de ter um gestor e um professor, o professor se transforma em gestor, então, consequentemente, ele vai olhar para aquela pessoa que passou ali na sua porta e veio perguntar como é que funcionava, como um cliente. Perfeito. E não como aluno.
Perfeito, mestre. Ou seja, não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo, né? Não dá mesmo, não dá mesmo. Não tem como. Perfeito, mestre. Quando eu me senti incapaz, como gestor de academia, isso foi exatamente em 2002, 2003, por aí, foi quando eu tive a última academia e fechei. Eu não era um gestor. É um jeito movido por emoções e por sentimentos e tudo mais. Tá? Então, e antes disso, o Marcelo, meu filho, ele era o antigestor, sabe? O Marcelo é aquele cara... Eu não conheci pessoalmente, justamente, ele era completamente Completamente, avesso a né? qualquer coisa. Quando eu assumi a academia dele, para gerir a academia dele, veja bem, a academia tinha 80 alunos e 10 pagavam, os outros eram amigos. Mas era sentimento. Eu dizia para ele, Marcelo, não pode, a gente não sobrevive assim. Não, mas são meus amigos. Enfim, então eu fiz como dizer, foi um negócio meio forte na visão dele, quando eu passei a colocar normas para que aquilo passasse a ser vamos dizer, uma fonte de recursos para a nossa vida, para que nós pudéssemos cumprir os nossos compromissos. Sim. O aluguel da academia, aquela história toda. Sim. Mas ainda assim, eu não tinha a capacidade do gestor, porque eu tinha a emoção à flor da pele. Quer dizer, foi muito bom negócio, com certeza. Tanto que mais tarde eu me envolvi com uma rede de academias. Por quê? Porque lá tinha o gestor e nós trabalhávamos em sociedade. Quer dizer, metade era dele, metade era minha. Na minha metade, eu não tinha que gerir nada, porque ele era o gestor com 50%. Sim, então, sim. O senhor era o professor, né? Era o professor. Funcionava com essa dinâmica. Exatamente. Perfeito. E aí eu me sentia absolutamente enquadrado, absolutamente inserido dentro da minha sensibilidade, da minha visão, da minha interpretação. Agora, quando eu passei a ser gestor, aí eu comecei a ter tropeços. Por quê? Porque, na verdade, quando eu começava a criar uma série de exigências que o negócio impunha, eu mesmo me sentia contrariado. Então, a minha conclusão foi o seguinte, olha, não adianta, eu não vou conciliar essas duas coisas. Eu sou um professor. Não, eu sou um professor. Eu sou um professor. Genial, genial. Então eu fechei a academia e saí pelo mundo, sabe? Fazendo o que eu mais gosto, ensinando. E aí, aliás, eu vou pegar uma das lives, não me lembro qual, que a gente fez um monte já aqui no canal CC Marcelo Silva, de uma fala do senhor, de uma frase, né? Eu descobri, mais ou menos assim, eu descobri o que eu amo fazer, né? Que eu tive uma transformação na minha vida. Né, quer dizer, exatamente. Quem nasce com a vocação, e eu sempre digo isso quando eu dou palestra, quando eu escrevo alguma coisa e falo da questão da figura do professor é um vocacionado, né? E exercer o professorado é um ministério. Né? Não tem jeito, né, mestre? Então, a história do senhor, e eu sou testemunha disso, né? É uma história de um discipulado, vamos dizer assim, né? De uma missão, né? Que o senhor viaja aos 4 cantos do mundo, né? É reconhecido nos 4 cantos do mundo, né? E só com detalhe, com uma diferença, né? Talvez, se eu tiver errado, acho que o senhor é a pessoa que tem mais idade e que está nativa. Eu não conheço nenhum mestre, pelo menos de jiu-jitsu, que viaja para fora do país fazendo isso. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. Mas na idade do senhor, eu acho que o senhor é a pessoa que tem mais idade e continua nativa viajando, não é isso, mestre? Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Pelo menos fora do país. Tem outras pessoas que eu vejo, às vezes, vejo na internet, que viajaram para aqui ou para lá, mas não naquela intensidade e a frequência que eu sempre tive. Né? Quer dizer, está interrompido isso até hoje, em face aí à questão que houve na pandemia, não podia. Sim. Tá? E aí eu comecei a mudar um pouco também o foco, e com isso encontrei justamente esse caminho agora da aula virtual, que é um negócio maravilhoso, e seminários virtuais. Aliás, recomendo a todos que ainda não fizeram, por favor, o que vocês estão esperando, né? Vamos aprender com o mestre aqui, que é o exemplo, história, competência e, sei lá, um monte de
Poderia dar um monte de adjetivos para o senhor, mas vão ser insuficientes aqui. Muito obrigado, porque, aliás, eu estou vendo aqui, passar aqui na tela, um monte de gente, que são todos alunos, né? Pessoas que estão vinculadas a nós de alguma maneira, e eu fico muito feliz que eles estejam aqui, porque isso reforça um pouco também aquilo que eu sempre digo para eles. Outro dia uma pessoa me perguntou o seguinte: mas como é que eu me aprofundo no conhecimento técnico para me transformar numa pessoa com mais lastro técnico para ensinar? Então eu digo o seguinte: olha, me observa, esteja comigo e me observa. Porque o que acontece é o seguinte: na maneira como eu descrevo, na maneira como eu relato os fatos que relacionam-se com técnicas, conceitos e filosofia, o que acontece é o seguinte: isso aí é a essência vamos dizer, da linha que você deve adotar para que você tenha mais consistência e mais profundidade nas suas aulas. Então, isso quando eu trabalhava em marketing, muita gente me perguntava na época: poxa, sabe, eu queria conhecer mais. Eu digo: então cola comigo, fica do meu lado, para onde eu for você vai. Sim. Sabe? E então, é essa a função do discípulo, né? Os discípulos têm que ir lá, estar ao lado do mestre para roubar a técnica. Exatamente. E roubar a técnica do mestre. Tem que roubar, exatamente. Fica perto dele, pô. Agora, é preciso, aí é um alerta para todo mundo, é preciso o seguinte: você acredita no seu professor? Em primeiro lugar, você acredita? Ele é bom realmente? Ele é a pessoa que você diria o seguinte: puxa vida, essa pessoa me deu, não simplesmente publicar na internet, como muita gente publica, né? É o seguinte: eu vou fazer menção a um professor. Então. O meu professor está aí até hoje. O grande mestre João Alberto Barreto, que é uma personalidade fantástica. Quer dizer, até hoje, o que conversamos, o que nós nos mantemos ativos e atuais, sabe, em tudo que diz respeito a tudo. E, meu caro, eu tinha 13, portanto, meu Deus do céu. 70 e qualquer coisa de anos. 72 anos. Imagine só, 72 anos. É muito tempo. Sabe, e não é só a amizade, porque a amizade foi aquilo que nós construímos a partir dos primeiros passos que nós demos. Mas é a admiração, o respeito, o carinho, a atenção, sabe? Posso até discordar, isso faz parte, discorde sempre, mas discorde primeiro sempre com uma reverência, sabe? E segundo, discorde para aprender mais, não para dizer que você sabe mais. Esse é para mim, sabe? Eu quando discordo com o João Alberto, a gente conversa e tal, ele disse: não, Flávio, não é, tal. Aí eu calo a boca e vou ouvir, sabe? Se eu continuar discordando, eu vou voltar ao assunto, mas a gente vai, porque o João Alberto, inclusive, tem uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte: eu adoro discordar. Porque, aliás, é uma máxima da filosofia. Da filosofia, porque exatamente. Quando a gente busca a verdade, é aí que está o erro. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Vamos discordar, não tem nada que é concordar com tudo, não. Olha que genial isso. Mas continue. Então, quando a gente conversa, muitas vezes ele faz provocações incríveis. Isto é a arte de um excelente professor, sabe? Ele faz as provocações como quem diz o seguinte: me diga então como é que você vê, me diga então como é que você interpreta isso. Aí ou você sabe, ou você tem consistência, ou você se tropeça. Tá? Então, essa capacidade de estimular as pessoas através... Eu vi ele fazendo alguém estava gravando e ele estava sentado e estava de joelhos na frente dele. Eu vi isso hoje ou ontem. Estava o Maurício Gomes, que é um mestre, bastante tradição no jiu-jitsu, e eles dois estavam conversando, e eu olhava o olhar do Maurício para o João Alberto, e o João Alberto, com aquela zonomia, eu senti que ele ali estava provocando o Maurício. Você já conhece? Eu conheço. Que não era nem porque, não era pelo que ele dizia, porque eu não estava conseguindo ouvir. Algumas coisas eu ouvi do Maurício, mas dele não.
Então, eu sabia que ele estava ali provocando, sabe, provocando. E uma vez nós estávamos numa reunião e ele começou a provocar o Silvio, meu filho, né? Um negócio fantástico, sabe? Mas com uma cara como que a gente estava reprovando, sabe? Quer dizer, o Silvio teve a habilidade e a sensibilidade de saber encaminhar o seu pensamento, mas para não ficar estimulado a reagir, né? Bom, esse cara está me provocando, caramba, eu já falei várias vezes, né? E não é assim, calma, porque ou você está na lógica e com a sua mente bem esclarecida, ou você vai atropelar, ele daqui a pouco vai te dar outra lição, sabe? É que nem na prática da arte, que você está o cara está encaminhando você para você ser finalizado. Que é uma... Exatamente, exatamente. Achando que está por cima Tá da por cima. carne Eu seca, vou... quando É, você tomou e botou, e acabou. exatamente. Quando de repente assim, pô, eu caí aqui. Pois é. Ele fez todas as provocações naturais. E no jiu-jitsu essa prática é muito interessante, realmente. Uma coisa que eu gosto de fazer é criar situações, né, para que a pessoa vá pelo caminho que eu quero, não pelo caminho dela. Enfim, mas então eu acho que o professor tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter, porque se ele não tiver a sensibilidade, quer dizer, se um aluno às vezes possa fazer uma pergunta, e atenção com as crianças, porque essas fazem perguntas que são absolutamente consistentes e sem censura. Sem filtro, né? Sem São as filtro. melhores, né? São as melhores, São as exatamente. melhores. Exatamente. Então, me lembro de uma vez, não me lembro aonde foi, também que eu estava. Eu disse, mas como é que você é tão velhinho e consegue fazer isso? Isso me disse uma criança, uma criança. Eu disse, pois é, mas é porque eu fiz a minha vida inteira, eu pratiquei e tive um bom professor. Você tendo um bom professor, você quando chegar na minha idade, você vai estar fazendo melhor do que eu. Sabe? Mas a grande grande questão era essa simplicidade, essa naturalidade, né? Então, para ela olhou aquilo como disse, depois, meu avô não é capaz de fazer um negócio desse, sabe? Meu bisavô não é capaz de Não fazer um negócio é? desse, Isso né? que é muito legal. Não, e aí cria na criança, você dando esse exemplo vivo, né? E prático que o senhor passou, né? A realidade é isso, né? Poxa, como esse aqui, que tem a idade do meu avô, consegue fazer e o meu avô não consegue? O que tem aí de especial? É aí que você introduz a joia. Aliás, o Marcinho Sensei aqui, Guimarães colocou uma joia, eu aproveito a joia dele aqui, falando, né? Essa é a joia do professorado, né? A sensibilidade do acolhimento da questão, e a questão é o aluno como um todo, né? O aluno que vem com dúvida, com medo, às vezes com arrogância, né? Com soberba, você acolhe, como o senhor falou, bom, deixa ele vir pensando o que ele quer, que ele está conseguindo, né? E aí você dá uma resposta, né? Na medida correta, né? Exatamente. Na medida justa, né, mestre? E aí o aluno reconhece aquilo como uma dádiva, né? E justamente como uma homenagem final aos professores, eu vou dizer o seguinte, isso tudo que nós abordamos aqui, para quem entrou na metade, para quem pegou no princípio e já foi embora, mas que depois eventualmente nos veja na gravação, o fato é o seguinte, a arte de ensinar, a arte de transmitir conhecimento, muito mais do que ensinar. Ensinar é o termo que se usa corriqueiramente. Mas vamos chamar de arte de transmitir conhecimento. O fato é o seguinte, transmitir conhecimento, isto quer dizer o seguinte, é preciso haver conhecimento. Senão, não há o que transmitir. Então, esse conhecimento é justamente o que vai lastrear a sua capacidade de passar as informações que sejam acessíveis, compreensíveis, para que pessoas possam, de uma certa forma, compreender, interpretar e praticar. É basicamente isso. Professor, é isso aí, professores. Atenção, sabe? É muito simples, muito simples. Ser professor é uma arte, mas essa arte ela pode ser burilada e deve ser burilada de maneira que nós sejamos cada dia mais competentes. Porque, veja bem, quem bate na sua porta, quem vai para uma escola e o professor entra na sala de aula, aí você não tem opção, você não pode
a não ser que você mude de escola. Sim. Às vezes aquele professor está na outra escola também. Mas quando você vai numa academia de arte marcial, o professor está ali. Então, ou você acredita nele, ou você consegue compreendê-lo, ou então não está no caminho certo. E sempre Perfeito. interrogue o professor com as 3 questões básicas. Por que, onde e como? Por que eu devo fazer isso? Onde eu devo fazer isso e como fazer isso? Se o professor souber responder, ele está no bom caminho. Se ele não souber responder, então não é a sua escola. Perfeito. Uau, mestre. Grande mestre, Hoje, professor. Eu pediria para a gente fechar, mestre, que o senhor lesse, se for possível, de novo, aquelas palavras magníficas do começo. E eu pediria que depois o senhor me enviasse, que eu queria fazer um post contínuo para deixar registrado lá na página do Sensei Marcelo Silva, que eu achei genial o que o senhor escreveu. Se o senhor puder depois me mandar pelo WhatsApp, mas se o senhor puder ler aqui para a gente encerrar, por favor, se tiver fácil. Não, está aqui, está aí. Esse é o texto, é um texto que eu digo aqui, desenvolvi os pensamentos a seguir ao longo dos meus 75 anos de prática de jiu-jitsu. 1. A força do jiu-jitsu está na capacidade de superação de cada pessoa. 2. Se quiser rolar, procure um parceiro. Se quiser treinar, procure um coach. Se quiser aprender, procure um professor competente. E se quiser entender, consulte o mestre. Número 3. Na autodefesa estão os fundamentos da arte. Na prática voltada ao esporte estão os elementos recreativos da arte. 4. O professor competente ensina e demonstra as formas e as ações práticas através dos fundamentos técnicos. Quem mostra é o exibidor, carente de recursos pedagógicos. 5. Na arte da defesa, o que prevalece antes de qualquer ação é a verbalização. 6. O jiu-jitsu é a arte da submissão. A prática esportiva obedece regras, sendo, portanto, necessário o treinamento estratégico com a mais acurada interpretação daquelas regras. 7. Foi o que eu li no princípio. O professor, além de ensinar, deve ser referência na postura e na compostura. Ser educado para orientar na formação do caráter. Ser gentil para extrair gentilezas. Ser equilibrado para manter-se em harmonia com o universo. Ser exemplo de positividade para que os outros elevem suas potencialidades no sentido do amor e do bem-estar dos semelhantes. Genial! E com isso eu brindo com o chá japonês, o grande mestre Flávio Behring. Primeiro agradecendo a todos os ensinamentos que gentilmente, com esse amor que suscitou, despendeu a minha pessoa por todo esse tempo, sempre muito gentil, como professor, como consultor, como uma pessoa que sempre está disponível. E desejo ao senhor, como a imagem, né, superior aí, a todos os professores que estão aqui, da nossa escola, da Escola Behring, Marcinho, Luizinho, Hugo Sensei, tá todo mundo aqui, o Fúvio e todos os outros amigos que nos acompanharam aqui nessa live, que vai ficar gravada. Compartilhem, tá bom? E eu quero desejar vida longa ao senhor, mestre, que o senhor continue nesse seu ministério que capacita as pessoas a ser pessoas melhores, pessoas mais justas, mais honestas, e acima de tudo é o exemplo. É o exemplo de um bom mestre, de um bom professor, e que a sociedade hoje precisa, necessita de pessoas exemplos como o senhor. Então Deus te abençoe, te dê saúde. Amém. E que a gente esteja por muitos e muitos anos juntos aí, fazendo esse trabalho de utilidade pública que é ser professor. Isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, eu acho que nós deveríamos um dia gravar a cerimônia do chá para que as pessoas possam entender, quer dizer, o que é reverência. Ô, mestre, com certeza, vamos marcar. Perfeito, vamos marcar. Porque eu me recordo que eu, quando cheguei na sua casa certa vez, faz muito tempo já, né? Me lembro que você, num dado momento, fez a cerimônia do chá e com uma reverência que me sensibilizou enormemente, porque, sabe, no fundo, eu não sei qual é o sentimento que bate,
Vê-se uma pessoa que ajoelha-se aos seus pés, né, você está sentado, e faz uma reverência, ele estende as mãos com um chá, cujo conteúdo não é simplesmente uma água quente com alguma coisa, sabe? Tem tem todos os valores sentimentais, espirituais ali envolvidos. Então, isso aí, sabe o que acontece? É, acima de tudo, uma grande lição não só de sensibilidade, como de humildade. Então, E puxa o vida. conteúdo da cerimônia, que naquela vez eu tive a honra de receber o senhor aqui na minha casa, é justamente a gratidão. A gratidão de ter a sorte de o senhor fazer parte da minha vida, de me ensinar e ser um grande exemplo de vida para mim, e que eu transmito isso para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus parceiros de trabalho, e eu só tenho realmente a gratidão de ter pessoas e amigos que também o senhor ensina, é exemplo, que estão todos aqui presentes, se não estão todos, uma parte, mas que tem uma admiração e uma gratidão profunda e eterna pelo senhor. Mestre, Deus te abençoe. Amém. Obrigado Muito mais uma obrigado. vez. Até a Grande. próxima, pessoal. Muito obrigado pela presença. E vai ficar gravada. Logo, logo a gente faremos outra live aqui com o mestre. Um Com bom certeza. domingo e feliz Dia dos Professores a todos. A todos, Boa parabéns. noite. Tchau, mestre. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, Todos. obrigado.